Neville Goddard Universo Quântico traz hoje o livro completo. Sementeira e Colheita. Uma visão mística das Escrituras. De 1956. Capítulo 1. O fim de um cordão de ouro. Eu te dou a ponta de um cordão de ouro, ou apenas enrole-o em uma bola. Ele o levará até o portão do céu, construído no muro de Jerusalém. William Blake. Nos ensaios seguintes procurei indicar alguns caminhos de abordagem para a compreensão da Bíblia e a realização de seus sonhos. Para que não sejais preguiçosos, mas seguidores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 6 versículo 12. Muitos que gostam dos antigos versículos familiares das Escrituras ficam desanimados quando eles próprios tentam ler a Bíblia como fariam com qualquer outro livro, porque, de forma bastante desculpável, não entendem que a Bíblia está escrita na linguagem do simbolismo. Não sabendo que todos os seus personagens são personificações das leis e funções da mente, que a Bíblia é psicologia e não história, eles confundem seus cérebros com isso por um tempo e depois desistem. É tudo muito misterioso. Para compreender o significado de suas imagens, o leitor da Bíblia deve estar imaginativamente desperto. Segundo as Escrituras, dormimos com Adão e acordamos com Cristo. Ou seja, dormimos coletivamente e acordamos individualmente. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e ele dormiu. Gênesis 2 versículo 21. Se Adão, ou homem genérico, está num sono profundo, então as suas experiências, conforme registradas nas Escrituras, devem ser um sonho. Só quem está acordado pode contar o seu sonho, e só quem entende o simbolismo dos sonhos pode interpretar o sonho. E diziam uns aos outros: não ardia dentro de nós o nosso coração, enquanto ele falava conosco no caminho e enquanto nos abria as Escrituras. Lucas 24 horas e 32 minutos. A Bíblia é uma revelação das leis e funções da mente expressas na linguagem daquele reino crepuscular para o qual vamos quando dormimos. Como a linguagem simbólica deste reino crepuscular é praticamente a mesma para todos os homens, os recentes exploradores deste reino e a imaginação humana chamam-no de inconsciente coletivo. O propósito deste livro, entretanto, não é fornecer uma definição completa dos símbolos bíblicos ou interpretações exaustivas de suas histórias. Tudo o que espero ter feito é ter indicado a maneira pela qual você terá maior probabilidade de conseguir realizar seus desejos. Tudo o que desejais só pode ser obtido através do exercício consciente e voluntário da imaginação, em obediência direta às leis da mente. Em algum lugar dentro deste reino da imaginação existe um estado de espírito, um sentimento de desejo realizado que, se for apropriado, significa sucesso para você. Este reino, este Éden, a sua imaginação, é mais vasto do que você imagina e compensa a exploração. Eu te dou a ponta de um cordão de ouro, você deve enrolá-lo em uma bola. Capítulo 2. Os quatro poderosos. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e daí foi dividido e tornou-se em 4 cabeças. Gênesis 2 versículo 10. E cada um tinha 4 faces. Ezequiel 10 versículo 14. Vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e eles não têm nenhum ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3 versículo 25. 4 poderosos estão em cada homem. William Blake. Os 4 poderosos constituem a individualidade do homem, ou Deus no homem. Existem 4 poderosos em cada homem, mas estes 4 poderosos não são 4 seres separados, separados um do outro como são os dedos da sua mão. Os 4 poderosos são 4 aspectos diferentes de sua mente e diferem uns dos outros em função e caráter, sem serem 4 eu separados habitando o corpo de um homem. Os 4 poderosos podem ser equiparados aos 4 caracteres hebraicos. Caracteres aqui, que formam o nome misterioso de 4 letras do poder criativo e combinam dentro de si as formas passadas, presentes e futuras do verbo ser.
O tetragrama é reverenciado como o símbolo do poder criativo do homem e eu sou e as 4 funções criativas do homem que buscam realizar nos fenômenos materiais reais as qualidades latentes em si mesmo. Podemos compreender melhor os 4 poderosos comparando-os com os 4 personagens mais importantes na produção de uma peça. Todo mundo é um palco, e todos os homens e mulheres são apenas jogadores, eles têm suas saídas e suas entradas. E um homem em sua época desempenha muitos papéis. Como você gosta, ato 2º, cena 7ª. O produtor, o autor, o diretor e o ator são os 4 personagens mais importantes na produção de uma peça. No drama da vida, a função do produtor é sugerir o tema da peça. Ele faz isso na forma de um desejo, como eu gostaria de ter sucesso. Gostaria de poder fazer uma viagem. Eu gostaria de ser casado, e assim por diante. Mas para aparecerem no palco mundial, estes temas gerais devem de alguma forma ser especificados e trabalhados em detalhe. Não basta dizer: gostaria de ter sucesso. Isso é demasiado vago. Sucesso em quê? Porém, o primeiro poderoso apenas sugere um tema. A dramatização do tema fica a cargo da originalidade do segundo poderoso, do autor. Ao dramatizar o tema, o autor escreve apenas a última cena da peça, mas essa cena ele escreve detalhadamente. A cena deve dramatizar o desejo realizado. Ele constrói mentalmente uma cena tão realista quanto possível do que ele experimentaria se tivesse realizado seu desejo. Quando a cena é claramente visualizada, o trabalho do autor está concluído. O terceiro poderoso na produção da peça da vida é o diretor. As tarefas do diretor são garantir que o ator permaneça fiel ao roteiro e ensaiá-lo continuamente até que ele se torne natural no papel. Esta função pode ser comparada a uma atenção controlada e dirigida conscientemente, uma atenção focada exclusivamente na ação que implica que o desejo já foi realizado. A forma do quarto é como a do Filho de Deus, imaginação humana, o ator. Este quarto poderoso realiza dentro de si, na imaginação, a ação pré-determinada que implica a realização do desejo. Esta função não visualiza nem observa a ação. Essa função realmente representa o drama, e o faz repetidas vezes até assumir o tom da realidade. Sem a visão dramatizada do desejo realizado, o tema permanece um mero tema e dorme para sempre nas vastas câmaras dos temas não nascidos. Nem sem a atenção cooperante, obediente à visão dramatizada do desejo realizado, a visão percebida alcançará a realidade objetiva. Os 4 poderosos são os 4 quadrantes da alma humana. O primeiro é o Rei de Jeová, que sugere o tema, o segundo é o Servo de Jeová, que desenvolve fielmente o tema numa visão dramática, o terceiro é o Homem de Jeová, que esteve atento e obediente à visão do desejo realizado, que traz a imaginação errante de volta ao roteiro 70 vezes 7. A forma da quarta é o próprio Jeová, que representa o tema dramatizado no palco da mente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não julgou o roubo ser igual a Deus. Filipenses 2 versículos 5, 6. O drama da vida é um esforço conjunto dos 4 quadrantes da alma humana. Tudo o que você vê, embora pareça externamente, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. William Blake. Tudo o que vemos é uma construção visual concebida para expressar um tema, e um tema que foi dramatizado, ensaiado e representado noutro local. O que estamos testemunhando no palco do mundo é uma construção ótica concebida para expressar os temas que foram dramatizados, ensaiados e representados na imaginação dos homens. Os 4 poderosos constituem a individualidade do homem, ou Deus no homem, e tudo o que o homem vê, embora pareça externamente, são apenas sombras projetadas na tela do espaço, de construções óticas inventadas pela individualidade para informá-lo em relação aos temas que ele concebeu, dramatizou, ensaiou e representou dentro de si. A criatura foi sujeita à vaidade ou para que ela possa se tornar consciente da individualidade e de suas funções, pois com a consciência da individualidade e de suas funções, ela pode agir com um propósito, e ele pode ter uma história conscientemente autodeterminada.
Sem consciência, ele age inconscientemente e clama a um Deus objetivo para salvá-lo de sua própria criação. Ó Senhor, até quando chorarei, e tu não ouvirás? Até mesmo clame a ti por violência, e tu não salvarás. Abacuque 1 versículo 2. Quando o homem descobrir que a vida é uma peça que ele mesmo está escrevendo, consciente ou inconscientemente, ele cessará a autotortura cega de executar julgamentos sobre os outros. Em vez disso, ele reescreverá a peça para se adequar ao seu ideal, pois compreenderá que todas as mudanças na peça devem provir da cooperação dos quatro poderosos dentro de si. Somente eles podem alterar o roteiro e produzir a mudança. Todos os homens e mulheres em seu mundo são apenas atores e são tão impotentes para mudar sua peça quanto os atores na tela do teatro para mudar o quadro. A mudança desejada deve ser concebida, dramatizada, ensaiada e representada no teatro da sua mente. Quando a quarta função, a imaginação, tiver completado a sua tarefa de ensaiar a versão revista da peça até que esta se torne natural, então a cortina subirá sobre este mundo aparentemente tão sólido e os quatro poderosos lançarão uma sombra da peça real na tela do espaço. Homens e mulheres desempenharão automaticamente os seus papéis para concretizar o tema dramatizado. Os atores, devido aos seus vários papéis no drama do mundo, tornam-se relevantes para o tema dramatizado do indivíduo e, por serem relevantes, são atraídos para o seu drama. Eles desempenharão seus papéis, acreditando fielmente o tempo todo que foram eles mesmos que iniciaram os papéis que desempenham. Isso eles fazem porque tu, Pai, estás em mim, e eu em ti. Eu neles e você em mim. João 17 versículo 21, 23. Estou envolvido com a humanidade. Nós somos um. Todos nós desempenhamos os quatro papéis de produtor, autor, diretor e ator no drama da vida. Alguns de nós estão fazendo isso conscientemente, outros inconscientemente. É necessário que o façamos de forma consciente. Só assim poderemos ter a certeza de um final perfeito para nossa peça. Então compreenderemos por que devemos nos tornar conscientes das quatro funções do único Deus dentro de nós, para que possamos ter a companhia de Deus como seus filhos. O homem não deveria continuar sendo um homem. Seu objetivo deveria ser mais elevado. Pois Deus somente os deuses aceitarão como companhia. Ângelo Silésio. Em janeiro de 1946, levei minha esposa e minha filha pequena para passar férias em Barbados, nas Índias Ocidentais Britânicas. Sem saber que havia dificuldades em conseguir uma passagem de volta, não havia reservado a nossa antes de sair de Nova York. Ao chegarmos a Barbados, descobri que havia apenas 2 navios servindo as ilhas, um de Boston e outro de Nova York. Disseram-me que não havia espaço disponível em nenhum dos navios antes de setembro. Como tinha compromissos em Nova York para a primeira semana de maio, coloquei meu nome na longa lista de espera para a partida de abril. Poucos dias depois, o navio vindo de Nova York ancorou no porto. Observei-o com muito cuidado e decidi que aquele era o navio que deveríamos embarcar. Voltei para o meu hotel e decidi uma ação interior que seria minha se estivéssemos realmente navegando naquele navio. Acomodei-me numa poltrona no meu quarto, para me perder nesta ação imaginativa. Em Barbados, pegamos uma lancha a motor ou um barco a remo até o Porto Profundo quando embarcamos em um grande navio a vapor. Eu sabia que devia ter a sensação de que estávamos navegando naquele navio. Escolhi a ação interior de sair do barco e subir na prancha do vapor. Na primeira vez que tentei, minha atenção se desviou depois que cheguei ao topo da prancha. Eu me abaixei e tentei de novo e de novo. Não me lembro quantas vezes realizei essa ação em minha imaginação até chegar ao convés e olhar para o porto com um sentimento de doce tristeza pela partida. Fiquei feliz por voltar para minha casa em Nova York, mas com nostalgia ao me despedir daquela linda ilha e de nossa família e amigos. Lembro-me que, numa das minhas muitas tentativas de subir a prancha com a sensação de que estava navegando, adormeci. Depois que acordei, realizei as atividades sociais habituais do dia e da noite.
Na manhã seguinte, recebi um telefonema da companhia de navios a vapor solicitando que eu fosse ao escritório deles e comprasse nossas passagens para a viagem de abril. Eu estava curioso para saber por que Barbados havia sido escolhido para receber o cancelamento e por que eu, no final da longa lista de espera, teria a reserva, mas tudo o que o agente pôde me dizer foi que um telegrama havia sido recebido. Naquela manhã, vindo de Nova York, oferecendo passagem para 3 pessoas. Eu não fui o primeiro a quem a agente telefonou, mas por motivos que ela não soube explicar, aqueles para quem ela telefonou disseram que agora achavam inconveniente navegar em abril. Partimos no dia 20 de abril e chegamos a Nova York na manhã do dia 1º de maio. Na produção da minha peça e a navegação em um barco que me levaria a Nova York no dia 1º de maio e interpretei os 4 personagens mais importantes do meu drama. Como produtor, decidi navegar em um navio específico em um determinado horário. Desempenhando o papel de autor, escrevi o roteiro e visualizei a ação interna que se conformava com a ação externa que eu realizaria se meu desejo fosse realizado. Como diretor, eu ensaiei a mim mesmo, o ator, naquela ação imaginada de subir na prancha até que a ação parecesse completamente natural. Feito isto, os acontecimentos e as pessoas moviam-se rapidamente para se conformarem, no mundo exterior, à peça que eu construíra e representava na minha imaginação. Eu via a visão mística fluir e viver nos homens, nas florestas e nos riachos. Até que eu não pudesse mais conhecer o fluxo da vida a partir dos meus próprios sonhos. George William Russell. Contei esta história a uma audiência minha em São Francisco, e uma senhora na plateia contou-me como tinha usado inconscientemente a mesma técnica, quando era jovem. O incidente ocorreu na véspera de Natal. Ela estava se sentindo muito triste e cansada e com pena de si mesma. Seu pai, a quem ela adorava, morreu repentinamente. Ela não apenas sentiu essa perda na época do Natal, mas a necessidade a forçou a desistir dos anos planejados de faculdade e a trabalhar. Nesta chuvosa véspera de Natal, ela estava voltando para casa em um bonde de San Diego. O carro estava cheio de conversas alegres de jovens felizes que voltavam para casa para passar as férias. Para esconder as lágrimas das pessoas ao seu redor, ela ficou na parte aberta da frente do carro e virou o rosto para o céu para misturar as lágrimas com a chuva. Com os olhos fechados e segurando firmemente o corrimão do carro, ela disse a si mesma: "Este não é o sal das lágrimas que eu provo, mas o sal do mar ao vento. Isto não é San Diego, isto é o Pacífico Sul e estou navegando para a Baía de Samoa." E olhando para cima, em sua imaginação, ela construiu o que imaginava ser o Cruzeiro do Sul. Ela se perdeu nessa contemplação, de modo que tudo ao seu redor desapareceu. De repente ela estava no fim da fila e em casa. 2 semanas depois, ela recebeu a notícia de um advogado de Chicago de que ele guardava $3.000 em títulos americanos para ela. Vários anos antes, uma tia dela tinha ido para a Europa, com instruções de que esses títulos fossem entregues à sua sobrinha caso ela não regressasse aos Estados Unidos. O advogado acabará de receber a notícia da morte da tia e estava agora cumprindo as suas instruções. 1 mês depois, esta menina navegou para as ilhas do Pacífico Sul. Já era noite quando ela entrou na Baía de Samoa. Olhando para baixo, ela podia ver a espuma branca como um osso na boca da senhora enquanto o navio avançava pelas ondas e trazia o sal do mar ao vento. Um oficial de plantão disse-lhe: "Lá está o Cruzeiro do Sul", e olhando para cima, ela viu o Cruzeiro do Sul como o havia imaginado. Nos anos que se seguiram, ela teve muitas oportunidades de usar a imaginação de forma construtiva, mas como fez isso inconscientemente, não percebeu que havia uma lei por trás de tudo. Agora que compreende, ela também está conscientemente desempenhando seus 4 papéis principais no drama diário de sua vida, produzindo peças para o bem dos outros e também para si mesmo. Então os soldados, tendo crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também seu casaco. Agora o casaco estava sem costura, tecido de cima para baixo. João 19 versículo 23. Capítulo 3. O dom da fé.
E o Senhor se atentou para Abel e para as suas ofertas, mas para Caim e para a sua oferta ele não teve respeito. Gênesis 4 versículo 4, 5. Se examinarmos as Escrituras, tomaremos consciência de um significado muito mais profundo na citação acima do que aquele que uma leitura literal nos daria. O Senhor não é outro senão a sua própria consciência. Dizei aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Êxodo 3 versículo 14. Eu sou é a autodefinição do Senhor. Caim e Abel, como netos do Senhor, só podem ser personificações de duas funções distintas da sua própria consciência. O autor está realmente preocupado em mostrar os dois estados contrários da alma humana, e usou dois irmãos para mostrar esses estados. Os dois irmãos representam duas visões distintas do mundo que todos possuem. Uma é a percepção limitada dos sentidos e a outra é uma visão imaginativa do mundo. Caim, a primeira visão, é uma rendição passiva às aparências e uma aceitação da vida com base no mundo exterior, uma visão que inevitavelmente leva ao desejo insatisfeito ou ao contentamento com a desilusão. Abel, a segunda visão, é uma visão do desejo realizado, elevando o homem acima da evidência dos sentidos para aquele estado de alívio onde ele não mais anseia pelo desejo. A ignorância da segunda visão é uma alma em chamas. O conhecimento da segunda visão é a asa pela qual voa para o céu do desejo realizado. Venha, coma meu pão e beba do vento que misturei, abandone os tolos e viva. Provérbios 9 versículo 56. Na Epístola aos Hebreus, o escritor nos diz que a oferta de Abel foi a fé e, afirma o autor, sem fé é impossível agradá-lo. Hebreus 11 versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Hebreus 11 versículo 1, 3. Caim oferece a evidência dos sentidos que a consciência, o Senhor, rejeita, porque a aceitação deste dom como molde do futuro significaria a fixação e perpetuação do estado presente para sempre. Os doentes seriam doentes, os pobres seriam pobres, o ladrão seria um ladrão, o assassino um assassino, e assim por diante, sem esperança de redenção. O Senhor, ou a consciência, não respeita esse uso passivo da imaginação e que é o dom de Caim. Ele se deleita com o dom de Abel, o exercício ativo, voluntário e amoroso da imaginação em nome do homem, para si mesmo e para os outros. Diga o fraco: eu sou forte. Joel 3 versículo 10. Deixe o homem desconsiderar as aparências e declarar-se o homem que deseja ser. Que ele imagine a beleza onde os seus sentidos revelam as cinzas, a alegria onde testemunham o luto, a riqueza onde testemunham a pobreza. Somente por meio desse uso ativo e voluntário da imaginação o homem pode ser elevado e o Éden restaurado. O ideal está sempre esperando para ser encarnado, mas a menos que nós mesmos ofereçamos o ideal ao Senhor, nossa consciência, assumindo que já somos aquilo que procuramos encarnar, ela será incapaz de nascer. O Senhor precisa do seu cordeiro diário de fé para moldar o mundo em harmonia com os nossos sonhos. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Hebreus 11 versículo 4. A fé sacrifica o fato aparente pela verdade inaparente. A fé se apega firmemente à verdade fundamental de que, por meio de uma suposição, estados invisíveis tornam-se fatos visíveis. Pois o que é a fé se não acreditar naquilo que você não vê? Santo Agostinho. Recentemente, tive a oportunidade de observar os resultados maravilhosos de alguém que teve fé para acreditar naquilo que não viu. Uma jovem me pediu para conhecer sua irmã e seu sobrinho de 3 anos. Ele era um rapaz bonito e saudável, com olhos azuis claros e uma pele excepcionalmente fina e imaculada. Então ela me contou sua história. Ao nascer, o menino era perfeito em todos os aspectos, exceto por uma grande e feia marca de nascença cobrindo um lado do rosto. O médico os avisou que nada poderia ser feito para esse tipo de cicatriz. As visitas a muitos especialistas apenas confirmaram sua afirmação.
Ao ouvir o veredicto, a tia assumiu a tarefa de provar a sua fé, que uma suposição, embora negada pela evidência dos sentidos, se persistir, irá consolidar-se em facto. Cada vez que pensava no bebê, o que acontecia com frequência, ela via, em sua imaginação, um bebê de 8 meses com um rosto perfeito e sem nenhum vestígio de cicatriz. Isto não foi fácil, mas ela sabia que neste caso, esse era o dom de Abel que agradava a Deus. Ela persistiu em sua fé e ela acreditava no que não estava lá para ser visto. O resultado foi que ela visitou a irmã no aniversário de 8 meses da criança e descobriu que ele tinha uma pele perfeita e imaculada, sem nenhum vestígio de marca de nascença. Sorte! Coincidência! Grita Caim. Não. Abel sabe que estes são nomes dados por quem não tem fé, as obras da fé. Andamos pela fé, não pela vista. 2 Coríntios 5 versículo 7. Quando a razão e os fatos da vida se opõem à ideia que você deseja realizar e você aceita a evidência dos seus sentidos e os ditames da razão como a verdade, você trouxe ao Senhor e à sua consciência o dom de Caim. É óbvio que tais ofertas não o agradam. A vida na Terra é um campo de treinamento para a criação de imagens. Se você usar apenas os moldes ditados pelos seus sentidos, não haverá mudança em sua vida. Você está aqui para viver uma vida mais abundante, por isso deve usar os moldes invisíveis da imaginação e fazer dos resultados e realizações o teste crucial do seu poder de criar. Somente ao assumir o sentimento do desejo realizado e continuar nele é que você oferece o presente que lhe agrada. Quando o presente de Abel for meu traje, então realizarei meu desejo. O profeta Malaquias reclama que o homem roubou a Deus. Mas vocês dizem, onde te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3 versículo 8. Os fatos baseados na razão e na evidência dos sentidos que se opõem à ideia que procura expressão, roubam-vos a crença na realidade do estado invisível. Mas a fé é a evidência das coisas que não se veem, e através dela o bem chama as coisas que não são como se fossem. Romanos 4 versículo 17. Chame a coisa não vista, ou assuma a sensação do seu desejo realizado. Para que haja comida em minha casa, e prove-me agora com isso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Malaquias 3 versículo 10. Esta é a história de um casal que mora em Sacramento, Califórnia, que se recusou a aceitar a evidência de seus sentidos, que se recusou a ser roubado, apesar de uma aparente perda. A esposa deu ao marido um relógio de pulso muito valioso. O presente dobrou de valor por causa do sentimento que ele atribuiu a ele. Eles fizeram um pequeno ritual com o relógio. Todas as noites, ao retirar o relógio, ele o dava a ela e ela o guardava numa caixa especial na cômoda. Todas as manhãs ela pegava o relógio e dava para ele colocar. Certa manhã, o relógio desapareceu. Ambos se lembraram de ter desempenhado seus papéis habituais na noite anterior, portanto o relógio não foi perdido ou extraviado, mas roubado. Naquele momento, eles decidiram não aceitar o fato de que aquilo realmente havia desaparecido. Eles disseram um ao outro: esta é uma oportunidade de praticar o que acreditamos. Eles decidiram que, em sua imaginação, realizariam seu ritual habitual como se o relógio estivesse realmente ali. Na sua imaginação, todas as noites o marido tirava o relógio e dava-o à esposa, enquanto na sua imaginação ela aceitava o relógio e guardava-o cuidadosamente. Todas as manhãs ela tirava o relógio da caixa e entregava-o ao marido e ele, por sua vez, colocava-o. Eles fizeram isso fielmente por 2 semanas. Após a vigília de 14 dias, um homem entrou na única joalheria de Sacramento onde o relógio seria reconhecido. Ao oferecer uma joia para avaliação, o dono da loja notou o relógio de pulso que ele usava. Sob o pretexto de precisar examinar mais de perto a pedra, ele foi até um escritório interno e chamou a polícia. Depois que a polícia prendeu o homem, encontraram em seu apartamento mais de $10.000 em joias roubadas.
Ao caminhar pela fé e não pela vista, este casal alcançou o seu desejo e o relógio e também ajudou muitos outros a recuperar o que parecia estar perdido para sempre. Se alguém avança com confiança na direção de seu sonho e se esforça para viver a vida que imaginou, encontrará um sucesso inesperado nas horas comuns. Tutorial. Capítulo 4. A escala do ser. E ele sonhou, e eis uma escada posta na terra, e o topo dela chegava ao céu, e eis os anjos de Deus subindo e descendo por ela. E eis que o Senhor estava acima dela. Gênesis 28 versículo 12, 13. Num sonho, numa visão noturna, quando o sono profundo caiu sobre Jacob, seu olho interior foi aberto e ele contemplou o mundo como uma série de níveis ascendentes e descendentes de consciência. Foi uma revelação da visão mais profunda dos mistérios do mundo. Jacob viu uma escala vertical de valores ascendentes e descendentes, ou estados de consciência. Isto deu sentido a tudo no mundo exterior, pois sem tal escala de valores não haveria sentido para a vida. A cada momento, o homem está na escala eterna do significado. Não há nenhum objeto ou evento que já tenha ocorrido ou esteja ocorrendo agora que não tenha significado. A importância de um objeto ou evento para o indivíduo é um índice direto do nível de sua consciência. Você está segurando este livro, por exemplo. Num nível de consciência, é um objeto no espaço. Num nível superior, é uma série de cartas em papel, organizadas de acordo com certas regras. Num nível ainda mais elevado, é uma expressão de significado. Olhando para fora, você vê o livro primeiro, mas, na verdade, o significado vem primeiro. Ocupa um grau de importância mais elevado do que a disposição das letras no papel ou do livro como objeto no espaço. O significado determinava a disposição das letras, a disposição das letras expressa apenas o significado. O significado é invisível e está acima do nível da disposição visível das letras. Se houvesse um significado a ser expresso, nenhum livro teria sido escrito e publicado. E eis que o Senhor estava acima dela. O Senhor e o significado são um e o Criador, a causa dos fenômenos da vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1 versículo 1. No início, era a intenção e o significado, e a intenção estava com o pretendente, e a intenção era o pretendente. Os objetos e eventos no tempo e no espaço ocupam um nível de significância inferior ao nível de significado que os produziu. Todas as coisas foram feitas por significado, e sem significado nada do que foi feito foi feito. O fato de tudo o que é visto poder ser considerado como efeito, num nível inferior de significância, de uma ordem de significância superior e invisível é algo muito importante de compreender. O nosso procedimento habitual é tentar explicar os níveis mais elevados de significância, de por que é que as coisas acontecem, e em termos dos níveis mais baixos, e o que como as coisas acontecem. Por exemplo, tomemos um acidente real e tentemos explicá-lo. A maioria de nós vive ao nível do que aconteceu, e o acidente foi um acontecimento no espaço, e um automóvel bateu no outro e praticamente o demoliu. Alguns de nós vivemos no nível mais elevado de como o acidente aconteceu, e foi uma noite chuvosa, as estradas estavam escorregadias e o segundo carro derrapou no primeiro. Em raras ocasiões, alguns de nós alcançamos o nível mais elevado ou causal de por que tal acidente ocorre. Então nos tornamos conscientes do invisível, do estado de consciência que produziu o evento visível. Neste caso, o carro destruído era conduzido por uma viúva que, embora sentisse que não tinha condições para isso, desejava muito mudar de ambiente. Ao ouvir que, com o uso adequado de sua imaginação, ela poderia fazer e ser tudo o que desejasse ser, esta viúva estava se imaginando realmente morando na cidade de seus desejos. Ao mesmo tempo, ela vivia com a consciência da perda, tanto pessoal quanto financeira. Portanto, ela provocou um acontecimento que aparentemente foi outra perda, mas a quantia em dinheiro que a seguradora lhe pagou permitiu-lhe fazer a mudança desejada em sua vida. Quando vemos o porquê por trás do aparente acidente, o estado de consciência que produziu o acidente, somos levados à conclusão de que não há acidente. Tudo na vida tem seu significado invisível.
O homem que fica sabendo de um acidente, o homem que sabe como aconteceu e o homem que sabe por que aconteceu estão em 3 níveis diferentes de consciência em relação a esse acidente. Na escala ascendente, cada nível superior nos leva um passo à frente em direção à verdade do acidente. Deveríamos nos esforçar constantemente para nos elevarmos ao nível mais elevado de significado, o significado que é sempre invisível e acima do evento físico. Mas, lembre-se, o significado ou a causa dos fenômenos da vida só pode ser encontrado na consciência do homem. O homem está tão absorto no lado visível do drama da vida, e o lado do que aconteceu e do como aconteceu, e que raramente chega ao lado invisível do porquê aconteceu. Ele se recusa a aceitar a advertência do profeta de que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Hebreus 11 versículo 3. Suas descrições de o que aconteceu e como aconteceu são verdadeiras em termos do seu nível de pensamento correspondente, mas quando ele pergunta por que isso aconteceu, todas as explicações físicas falham e ele é forçado a procurar o porquê, ou significado disso, no nível invisível e superior. A análise mecânica dos acontecimentos trata apenas das relações externas das coisas. Tal curso nunca alcançará o nível que guarda o segredo da razão pela qual os acontecimentos acontecem. O homem deve reconhecer que os lados inferiores e visíveis fluem do nível invisível e superior de significado. A intuição é necessária para nos elevar ao nível do significado e ao nível do motivo pelo qual as coisas acontecem. Sigamos o conselho do antigo profeta hebreu e levantemos os olhos para os montes dentro de nós mesmos e observemos o que está acontecendo ali. Veja quais ideias aceitamos como verdadeiras, quais estados consentimos, quais sonhos, quais desejos e, acima de tudo, quais intenções. É destas colinas que todas as coisas vêm revelar a nossa estatura e a nossa altura na escala vertical do significado. Se elevarmos nossos olhos para tu em mim que trabalha por trás do véu, veremos o significado dos fenômenos da vida. Os eventos aparecem na tela do espaço para expressar os diferentes níveis de consciência do homem. Uma mudança no nível de sua consciência resulta automaticamente em uma mudança nos fenômenos de sua vida. Tentar mudar as condições antes que ele mude o nível de consciência de onde elas vieram é lutar em vão. O homem redime o mundo à medida que ascende na escala vertical do significado. Vimos, na analogia do livro, que à medida que a consciência foi elevada ao nível em que o homem podia ver o significado expresso na disposição das suas letras, também incluiu o conhecimento de que as letras estavam organizadas de acordo com certas regras, e que tais os arranjos, quando impressos em papel e encadernados, formavam um livro. O que é verdade para o livro é verdade para todos os eventos no mundo. Não se fará mal nem destruição em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11 versículo 9. Nada deve ser descartado, tudo deve ser redimido. As nossas vidas, ascendendo na escala vertical do significado em direção a uma consciência cada vez maior, de uma consciência de coisas de significado mais elevado, são o processo pelo qual esta redenção é concretizada. Assim como o homem organiza letras em palavras e palavras em frases para expressar significado, da mesma maneira, a vida organiza circunstâncias, condições e eventos para expressar os significados ou atitudes invisíveis dos homens. Nada é sem significado. Mas o homem, não conhecendo o nível mais elevado de significado interior, olha para um panorama comovente de acontecimentos e não vê sentido na vida. Há sempre um nível de significado que determina os acontecimentos e a sua relação essencial com as nossas vidas. Aqui está uma história que nos permitirá aproveitar o que há de bom em coisas que parecem mais, reter o julgamento e agir corretamente em meio a problemas não resolvidos. Há apenas alguns anos, o nosso país ficou chocado com uma aparente injustiça entre nós. A história foi contada no rádio e na televisão, bem como nos jornais. Você pode se lembrar do incidente. O corpo de um jovem soldado americano morto na Coreia foi devolvido à sua casa para ser enterrado. Pouco antes do culto, sua esposa recebeu uma pergunta rotineira. O marido dela era caucasiano? Quando ela respondeu que ele era índio, o enterro foi recusado.
Esta recusa estava de acordo com as leis daquela comunidade, mas despertou toda a nação. Sentimos-nos indignados com o facto de qualquer pessoa que tenha sido morta ao serviço do seu país ter sido negado o enterro em qualquer parte do seu país. A história chamou a atenção do presidente dos Estados Unidos, e ele ofereceu o enterro com todas as honras militares no Cemitério Nacional de Arlington. Após o serviço religioso, a esposa disse aos repórteres que seu marido sempre sonhou em morrer como um herói e ter um funeral de herói com todas as honras militares. Quando nós, na América, tivemos que explicar por que pessoas progressistas inteligentes como nós, não apenas promulgaram, mas apoiaram tais leis em nossa grande terra de livres e corajosos, tivemos dificuldade em encontrar uma explicação. Nós, como observadores, vimos apenas o que aconteceu e como aconteceu. Não conseguimos ver por que isso aconteceu. Esse enterro teve que ser recusado para que aquele rapaz pudesse realizar seu sonho. Tentamos explicar o drama em termos do nível inferior de como aconteceu, explicação essa que não satisfez quem perguntou por que aconteceu. A verdadeira resposta, vista a partir do nível de significado mais elevado, seria uma tal inversão dos nossos hábitos comuns de pensamento que seria imediatamente rejeitada. A verdade é que os estados futuros são causadores de fatos presentes, e o rapaz indiano que sonha com a morte de um herói, com todas as honras militares, era como Lady Macbeth transportado para além deste presente ignorante, e podia sentir agora o futuro no instante. E por isso ele, estando morto, ainda fala. Hebreus 11 versículo 4. Capítulo 5. O jogo da vida. É mais fácil ensinar a 20 o que é bom fazer, do que ser um dos 20 a seguir meus próprios ensinamentos. William Shakespeare. Com esta confissão fora da mente, vou agora ensiná-lo a jogar o jogo da vida. A vida é um jogo e, como todos os jogos, tem os seus objetivos e as suas regras. Nos pequenos jogos que os homens inventam, como o cricket, o tênis, o beisebol, o futebol americano e assim por diante, as regras podem ser alteradas de tempos em tempos. Após as mudanças serem acordadas, o homem deve aprender as novas regras e jogar o jogo dentro da estrutura das regras aceitas. Porém, no jogo da vida, as regras não podem ser alteradas ou quebradas. Somente dentro da estrutura de suas regras universais e eternamente fixadas o jogo da vida pode ser jogado. O jogo da vida é jogado no campo da mente. Ao jogar um jogo, a primeira coisa que perguntamos é: qual é o seu objetivo e propósito? E a segunda: quais são as regras que regem o jogo? No jogo da vida, o nosso principal objetivo é aumentar a consciência e uma consciência de coisas de maior significado, e o nosso segundo objetivo é alcançar os nossos objetivos, concretizar os nossos desejos. Quanto aos nossos desejos, as regras chegam apenas ao ponto de indicar o caminho que devemos seguir para realizá-los, mas os próprios desejos devem ser da responsabilidade do próprio indivíduo. As regras que regem o jogo da vida são simples, mas é preciso uma vida inteira de prática para usá-las com sabedoria. Aqui está uma das regras. Como ele pensa em seu coração, ele também é. Provérbios 23 versículo 7. Geralmente se acredita que o pensamento é uma função inteiramente desimpedida e livre, sem quaisquer regras que o restringam. Mas isso não é verdade. O pensamento move-se pelos seus próprios processos num território delimitado, com caminhos e padrões definidos. O pensamento segue os caminhos estabelecidos nas próprias conversas internas. Todos nós podemos alcançar nossos objetivos através do uso sábio da mente e da fala. A maioria de nós desconhece totalmente a atividade mental que ocorre dentro de nós. Mas para jogar o jogo da vida com sucesso, devemos tomar consciência de todas as nossas atividades mentais, pois esta atividade, na forma de conversas internas, é a causa dos fenômenos externos da nossa vida. De toda palavra fútil que o homem disser, darão conta no dia do julgamento. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12 versículo 36, 37. A lei da palavra não pode ser quebrada. Nenhum osso dele será quebrado.
João 19 versículo 36. A lei da palavra nunca ignora uma palavra interior nem faz a menor concessão à nossa ignorância do seu poder. Ela molda a vida ao nosso redor, assim como nós, por meio de nossas conversas internas, moldamos a vida dentro de nós mesmos. Isto é feito para nos revelar a nossa posição no campo de jogo da vida. Não há adversário no jogo da vida, e existe apenas o objetivo. Não muito tempo atrás, eu estava discutindo isso com um empresário filantrópico e bem-sucedido. Ele me contou uma história instigante sobre si mesmo. Ele disse: Sabe, Neville, aprendi sobre os objetivos da vida pela primeira vez quando tinha 14 anos, e foi no campo de jogo na escola. Eu era bom na pista e tive um bom dia, mas havia mais uma corrida para fazer e tive uma forte concorrência com outro garoto. Eu estava determinado a vencê-lo. Eu o venci, é verdade, mas, enquanto estava de olho nele, um terceiro garoto, considerado sem competição, venceu a corrida. Essa experiência me ensinou uma lição que usei ao longo da minha vida. Quando as pessoas me perguntam sobre meu sucesso, devo dizer que acredito que é porque nunca fiz de ganhar dinheiro meu objetivo. Meu objetivo é o uso sábio e produtivo do dinheiro. As conversas internas deste homem baseiam-se na premissa de que ele já tem dinheiro, na sua constante questão interior, o uso adequado dele. As conversas internas do homem que luta para conseguir dinheiro apenas provam a sua falta de dinheiro. Na sua ignorância do poder da palavra, ele está construindo barreiras no caminho para atingir seu objetivo, ele está de olho na competição e não no objetivo em si. A culpa, querido Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos, que somos subordinados. Júlio César. Ato I, Cena II. Assim como os mundos foram moldados pela palavra de Deus, nós, como imitadores de Deus como filhos queridos, criamos as condições e circunstâncias de nossas vidas por meio de nossas todo-poderosas palavras humanas interiores. Sem prática, o conhecimento mais profundo do jogo não produziria os resultados desejados. Aquele que sabe fazer o bem, e isto é, conhece as regras, e não o faz, para ele é pecado. Em outras palavras, ele errará o alvo e não conseguirá atingir seu objetivo. Na parábola dos talentos, a condenação do mestre ao servo que negligenciou o uso do seu dom é clara e inequívoca e, tendo descoberto uma das regras do jogo da vida, corremos o risco de fracassar ao ignorá-la. O talento não utilizado, assim como o membro não exercitado, adormece e finalmente atrofia. Devemos ser cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Como o pensamento segue os caminhos estabelecidos nas nossas próprias conversas internas, não só podemos ver para onde estamos indo no campo de jogo da vida, observando as nossas conversas internas, mas também podemos determinar para onde iremos, controlando e direcionando o nosso interior. Conversando. O que você pensaria, diria e faria se já fosse quem deseja ser? Comece a pensar, dizer e fazer isso interiormente. Disseram-lhe que há uma vara no céu que revela segredos e você deve sempre lembrar que o céu está dentro de você, e para deixar bem claro quem é Deus, onde ele está e quais são os seus segredos, Daniel continua. O teu sonho e as visões da tua cabeça são estes. Eles revelam os trilhos aos quais você está amarrado e apontam a direção em que você está indo. Foi isso que uma mulher fez para desviar os trilhos aos quais estava infelizmente amarrada na direção que queria seguir. Durante 2 anos, ela se manteve afastada das 3 pessoas que mais amava. Ela teve uma briga com a nora, que a expulsou de casa. Durante esses 2 anos, ela não viu nem teve notícias do filho, da nora ou do neto, embora tenha enviado vários presentes ao neto nesse meio tempo. Cada vez que pensava na família, o que era diário, ela mantinha uma conversa mental com a nora, culpando-a pela briga e acusando-a de egoísmo. Certa noite, ao ouvir uma palestra minha, era exatamente essa palestra sobre o jogo da vida e como jogá-lo, ela de repente percebeu que ela era a causa do silêncio prolongado e que ela, e somente ela, deveria fazer algo a respeito. Reconhecendo que seu objetivo era manter o antigo relacionamento amoroso, ela se propôs a tarefa de mudar completamente seu discurso interior.
Naquela mesma noite, ela construiu em sua imaginação duas cartas amorosas e ternas que lhe foram escritas, uma da nora e outra do neto. Em sua imaginação, ela as leu repetidas vezes até adormecer com a alegria de ter recebido as cartas. Ela repetiu esse ato imaginário todas as noites durante 8 noites. Na manhã do 9º dia, ela recebeu um envelope contendo duas cartas, uma da nora e outra do neto. Eram cartas amorosas e ternas convidando-a a visitá-los, quase réplicas daquelas que ela havia construído mentalmente. Ao usar a imaginação de forma consciente e amorosa, ela havia direcionado os trilhos aos quais estava amarrada, na direção que queria seguir, rumo a uma feliz reunião familiar. Uma mudança de atitude é uma mudança de posição no campo de jogo da vida. O jogo da vida não está sendo jogado lá fora, no que chamamos de espaço e tempo, os verdadeiros movimentos no jogo da vida acontecem dentro, no campo de jogo da mente. Perdendo sua alma novamente para encontrar. Renderizando para esse objetivo tua mente separada. Lawrence Ousman. Capítulo 6. Tempo, tempos e meio. E alguém disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo demorará até o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre que isso acontecerá por um tempo, tempos e meio. Daniel 12 versículos 6, 7. Numa das minhas palestras proferidas em Los Angeles sobre o significado oculto por trás das histórias da Bíblia, alguém me pediu para interpretar a citação acima do livro de Daniel. Depois de confessar que não sabia o significado daquela passagem em particular, uma senhora na plateia disse para si mesma: se a mente se comportar de acordo com a suposição com a qual começou, então encontrarei a verdadeira resposta para essa pergunta e a direi para Neville. E foi isso que ela me contou. Ontem à noite foi feita a pergunta: qual é o significado de tempo, tempos e metade, conforme registrado em Daniel 12 versículo 7. Antes de dormir ontem à noite eu disse a mim mesmo: agora há uma resposta simples para esta pergunta, então assumirei que a conheço e enquanto durmo meu eu maior encontrará a resposta e a revelará ao meu eu inferior em sonho ou visão. Por volta das 5 da manhã acordei. Era muito cedo para me levantar, então, permanecendo na cama, rapidamente caí naquele estado meio sonhador entre acordar e dormir, e enquanto estava nesse estado me veio à mente a imagem de uma senhora idosa. Ela estava sentada em uma cadeira de balanço e balançando para frente e para trás, para frente e para trás. Então uma voz que parecia a sua me disse: faça isso repetidamente até que assuma o tom da realidade. Pulei da cama e reli o capítulo 12 de Daniel, e esta é a resposta intuitiva que recebi. Tomando os versículos 6 e 7, pois eles constituíam a pergunta da noite passada, senti que se as vestimentas com as quais os personagens bíblicos são vestidos correspondem ao seu nível de consciência, como você ensina, então o linho deve representar um nível de consciência realmente muito elevado, pois o homem vestido de linho estava sobre as águas do rio e se, como você ensina, a água simboliza um alto nível de verdade psicológica, então o indivíduo que pudesse caminhar sobre ela deve representar verdadeiramente um estado exaltado de consciência. Portanto, senti que o que ele tinha a dizer devia ser de fato muito significativo. Agora a pergunta que lhe foi feita foi: quanto tempo levará até o fim destas maravilhas? E sua resposta foi: um tempo, tempos e meio. Lembrando da minha visão da velha senhora balançando para frente e para trás, e sua voz me dizendo para fazer isso repetidamente até que assuma o tom da realidade, e lembrando que esta visão e sua instrução vieram até mim em resposta ao supor que sabia a resposta, senti intuitivamente que a pergunta feita ao homem vestido de linho significava quanto tempo levaria até que os sonhos maravilhosos que estou sonhando se tornassem realidade. E a sua resposta é: faça isso repetidamente até que assuma o tom da realidade. Um tempo significa realizar a ação imaginária que implica a realização do desejo.
Tempos significa repetir a ação imaginária indefinidamente, e meio significa o momento de adormecer durante a execução da ação imaginária, pois tal momento geralmente chega antes que a ação pré-determinada seja concluída e, portanto, pode ser considerado metade ou parte de um tempo. Obter tal compreensão interior das Escrituras pela simples suposição de que ela sabia a resposta foi uma experiência maravilhosa para esta mulher. Contudo, para conhecer o verdadeiro significado de tempo, tempos e meio, ela deve aplicar seu entendimento em sua vida diária. Nunca perdemos a oportunidade de testar esse entendimento, seja para nós mesmos ou para outrem. Há alguns anos, uma viúva que morava no mesmo prédio que nós veio me ver por causa de seu gato. O gato era seu companheiro constante e querido em seu coração. Ele tinha, porém, 8 anos, muito doente com muitas dores. Ele não comia há dias e não saía de debaixo da cama dela. 2 veterinários viram o gato e avisaram a mulher que o gato não poderia ser curado e que ele deveria dormir imediatamente. Sugeri que naquela noite, antes de se deitar, ela criasse em sua imaginação alguma ação que indicasse que o gato era saudável. Aconselhei-a a fazer isso repetidamente até que assumisse o tom da realidade. Isso ela prometeu fazer. Entretanto, seja por falta de fé em meu conselho ou por falta de fé em sua própria capacidade de realizar a ação imaginária, ela pediu à sobrinha que passasse a noite com ela. Esse pedido foi feito para que, caso o gato não estivesse bem pela manhã, a sobrinha pudesse levá-lo ao veterinário e ela, a dona, não tivesse que enfrentar ela mesma uma tarefa tão temida. Naquela noite, ela se acomodou em uma poltrona e começou a imaginar que o gato estava brincando ao seu lado, arranhando os móveis e fazendo muitas coisas que ela normalmente não teria permitido. Cada vez que ela descobria que sua mente havia se desviado de sua tarefa pré-determinada para ver um gato normal, saudável e brincalhão, ela trazia sua atenção de volta para a sala e recomeçava sua ação imaginária. Ela fez isso repetidas vezes até que, finalmente, com uma sensação de alívio, adormeceu, ainda sentada na cadeira. Por volta das 4 horas da manhã, ela foi acordada pelo choro de seu gato. Ele estava parado ao lado da cadeira dela. Depois de atrair a atenção dela, ele a levou até a cozinha, onde implorou por comida. Ela preparou-lhe um pouco de leite morno, que ele bebeu rapidamente e pediu mais. Aquele gato viveu confortavelmente por mais 5 anos, quando, sem dor ou doença, morreu naturalmente durante o sono. Quanto tempo levará para o fim dessas maravilhas? Um tempo, tempos e meio. Em um sonho, em uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, em cochilos na cama. Então ele abre os ouvidos dos homens e sela suas instruções. Jó 33 versículo 15, 16. Capítulo 7. Sede sábios como as serpentes. Sede portanto sábios como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10 versículo 16. A capacidade da serpente de formar sua pele ossificando uma parte de si mesma, e sua habilidade em se desfazer de cada pele à medida que ela crescia, fizeram com que o homem considerasse esse réptil um símbolo do poder do crescimento infinito e da autorreprodução. É dito ao homem, portanto, que seja sábio como a serpente e aprenda a mudar de pele, o seu ambiente, que é o seu eu solidificado, o homem deve aprender como soltá-lo e deixá-lo ir. Como deixar o velho? Como morrer para o velho e ainda assim saber, como a serpente, que ele certamente não morrerá. O homem ainda não aprendeu que tudo o que está fora do seu corpo físico também faz parte dele mesmo, que o seu mundo e todas as condições da sua vida são apenas a representação externa do seu estado de consciência. Quando ele conhecer esta verdade, ele interromperá a luta fútil da autocontenção e, como a serpente, deixe o antigo ir e crie um novo ambiente. O homem é imortal, portanto, ele deve morrer indefinidamente. Pois a vida é uma ideia criativa, só pode encontrar-se em formas mutáveis. Tagore. Nos tempos antigos, as serpentes também eram associadas à guarda de tesouros ou riquezas. A injunção para ser sábio como as serpentes é o conselho ao homem para despertar o poder do seu corpo subtilizado e a sua imaginação, para que ele, como a serpente, possa crescer e crescer, morrer e ainda assim não morrer,
depois de tais mortes e ressurreições sozinho, abandonando o velho e vestindo o novo, virá a realização de seus sonhos e a descoberta de seus tesouros. Assim como a serpente era mais astuta do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus tinha feito, Gênesis 3 versículo 1, ou mesmo assim, a imaginação é mais sutil do que qualquer criatura dos céus que o Senhor Deus havia criado. A imaginação é a criatura que foi sujeito à vaidade, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou pela esperança. Pois somos salvos pela esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois o que o homem vê, por que ainda espera por isso? Mas se esperamos que não vejamos, então temos paciência para esperar por isso. Romanos 8 versículo 20, 24, 25. Embora o homem exterior, ou natural, dos sentidos esteja interligado com o seu ambiente, o homem interior, ou espiritual, da imaginação não está assim interligado. Se o entrelaçamento fosse completo, a acusação de sermos sábios como as serpentes seria em vão. Se estivéssemos completamente interligados com o nosso ambiente, não poderíamos desviar a nossa atenção da evidência dos sentidos e sentir-nos na situação do nosso desejo realizado, na esperança de que esse estado invisível se solidificasse como nosso novo ambiente. Mas existe um corpo natural e existe um corpo espiritual. 1 Coríntios 15 versículo 44. O corpo espiritual da imaginação não está interligado com o ambiente do homem. O corpo espiritual pode retirar-se do homem exterior dos sentidos e do ambiente e imaginar-se como sendo o que deseja ser. E se permanecer fiel à visão, a imaginação construirá para o homem um novo ambiente para viver. Isto é o que se entende pela afirmação. Vou preparar um lugar para você. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. João 14 versículo 2, 3. O lugar que está preparado para você não precisa ser um lugar no espaço. Pode ser saúde, riqueza, companheirismo, qualquer coisa que você desejar neste mundo. Agora, como é preparado o local? Você deve primeiro construir uma representação tão realista quanto possível do que você veria, ouviria e faria se estivesse fisicamente presente e se movimentando fisicamente naquele lugar. Então, com o seu corpo físico imobilizado, você deve imaginar que está realmente naquele lugar e está vendo, ouvindo e fazendo tudo o que veria, ouviria e faria se estivesse lá fisicamente. Isso você deve fazer repetidamente até que assuma o tom da realidade. Quando parece natural, o lugar foi preparado como um novo ambiente para o seu eu exterior ou físico. Agora você pode abrir seus olhos físicos e retornar ao seu estado anterior. O lugar está preparado, e onde você esteve na imaginação, aí estará também no corpo. Como esse estado imaginado é realizado fisicamente não é da sua conta, o homem natural ou o exterior. O corpo espiritual, ao retornar do estado imaginado para o estado físico anterior, criou uma ponte invisível de incidente para ligar os dois estados. Embora a curiosa sensação de que você realmente estava lá e de que o estado era real tenha desaparecido, assim que você abre os olhos para o antigo ambiente familiar, ainda assim, você é assombrado pela sensação de uma dupla identidade e pelo conhecimento de que há um corpo natural e existe um corpo espiritual. Quando você, o homem natural, tiver tido essa experiência, você atravessará automaticamente a ponte dos acontecimentos que leva à realização física do seu lugar invisivelmente preparado. Este conceito, e de que o homem é dual e de que o homem interior da imaginação pode habitar em estados futuros e regressar ao momento presente com uma ponte de acontecimentos para ligar os dois, e entra em conflito violento com a visão amplamente aceite sobre a personalidade humana e a causa e natureza dos fenômenos. Tal conceito exige uma revolução nas ideias atuais sobre a personalidade humana e sobre o espaço, o tempo e a matéria. O conceito de que o homem, consciente ou inconscientemente, determina as condições de vida ao imaginar-se nestes estados mentais, leva à conclusão de que este mundo supostamente sólido é uma construção da mente, conceito que, a princípio, o bom senso rejeita. Contudo, devemos lembrar que a maioria dos conceitos que o senso comum inicialmente rejeitou, o homem foi posteriormente forçado a aceitar.
Estas inversões intermináveis de julgamento que a experiência impôs ao homem levaram o professor Vitear a escrever: só Deus sabe que aparente absurdo não poderá amanhã ser uma verdade demonstrada. O poder criativo do homem dorme e precisa ser despertado. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Efésios 5 versículo 14. Acorde do sono que lhe diz que o mundo exterior é a causa das condições da sua vida. Levante-se do passado morto e crie um novo ambiente. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3 versículo 16. O Espírito de Deus em você é a sua imaginação, mas ele dorme e precisa ser despertado, a fim de tirá-lo da barra dos sentidos onde você ficou preso por tanto tempo. As possibilidades ilimitadas que se abrem para você à medida que você se torna sábio como as serpentes, estão além da medida. Você selecionará as condições ideais que deseja vivenciar e o ambiente ideal em que deseja viver. Experimentando esses estados na imaginação até que tenham vivacidade sensorial, você os externalizará tão certamente quanto a serpente agora externa sua pele. Depois de superá-los, você os descartará tão facilmente quanto a cobra joga sua pele esmaltada. A vida mais abundante, e todo o propósito da criação, e não pode ser salva através da morte e da ressurreição. Deus desejou a forma, então ele se tornou homem, e não é suficiente para nós reconhecermos seu espírito trabalhando na criação, devemos ver sua obra na forma e dizer que ela é boa, mesmo que superemos a forma, para todo o sempre. Ele conduz através de amplas câmaras de deleite até onde trogs arrebatam perto de um fim que recua. Porque seu toque é infinito e empresta um além para todos os fins. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12 versículo 32. Se eu for elevado da evidência dos sentidos para o estado de consciência, desejo perceber e permanecer nesse estado até que pareça natural. Formarei esse estado ao meu redor e todos os homens o verão. Mas como convencer o homem de que isso é verdade e que a vida imaginativa é a única forma de viver, que assumir o sentimento do desejo realizado é o caminho para uma vida mais abundante e não a compensação do escapista, e esse é o problema. Para ver como câmaras de deleite cada vez mais amplas o que significa viver nos reinos da imaginação, para apreciar e desfrutar o mundo, é preciso viver imaginativamente. Deve sonhar e ocupar seu sonho, depois crescer e superar o sonho, para todo o sempre. O homem sem imaginação, que não perderá a sua vida num nível para poder encontrá-la num nível superior, nada mais é do que a esposa de Ló e uma coluna de sal de autossatisfação. Por outro lado, aqueles que recusam a forma como sendo não espiritual e que rejeitam a encarnação como separada de Deus ignoram o grande mistério. Grande é o mistério, Deus se manifestou na carne. Sua vida expressa uma coisa, e apenas uma coisa, seu estado de consciência. Tudo depende disso. À medida que você, por meio da imaginação, assume um estado de consciência, esse estado começa a se revestir de forma. Ele se solidifica ao seu redor, assim como a pele da serpente se ossifica ao seu redor. Mas você deve ser fiel ao estado. Você não deve ir de estado em estado, mas sim esperar pacientemente no único estado invisível até que ele tome forma e se torne um fato objetivo. A paciência é necessária, mas a paciência será fácil após o seu primeiro sucesso em se livrar do velho e desenvolver o novo, pois somos capazes de esperar conforme fomos recompensados pela compreensão no passado. A compreensão é o segredo da paciência. Que alegria natural e deleite espontâneo existe em ver o mundo, e não com os olhos, mas como diz Blake, através dos olhos. Imagine que você está vendo o que deseja ver e permaneça fiel à sua visão. Sua imaginação criará para si uma forma correspondente de vida. Todas as coisas são feitas pelo poder da imaginação. Nada começa exceto na imaginação do homem. De dentro para fora é a lei do universo. Tal como dentro, assim fora. O homem volta-se para fora na sua busca da verdade, mas o essencial é olhar para dentro. A verdade está dentro de nós, não surge das coisas exteriores, não importa o que você acredite.
Existe um centro mais íntimo em todos nós, onde a verdade habita em plenitude. E saber, consiste antes em abrir um caminho, de onde o esplendor aprisionado possa escapar, do que em efetuar a entrada para uma luz, que se supõe estar externa. Paracelso. Acho que você estará interessado em um exemplo de como uma jovem troca a pele do ressentimento e assume um tipo de pele muito diferente. Os pais desta mulher se separaram quando ela tinha 6 anos e ela morava com a mãe. Ela raramente via o pai. Mais uma vez por ano ele lhe enviava um cheque de $5 de Natal. Após o casamento dela, ele aumentou o presente de Natal para $10. Depois de uma de minhas palestras, ela insistiu em minha afirmação de que a suspeita de um homem em relação a outro é apenas uma medida de sua própria falsidade, e ela reconheceu que vinha alimentando ressentimento em relação ao pai há anos. Naquela noite, ela decidiu abandonar o ressentimento e colocar uma reação afetuosa em seu lugar. Em sua imaginação, ela sentiu que estava abraçando o pai da maneira mais calorosa. Ela fez isso repetidas vezes até captar o espírito de seu ato imaginário e então adormeceu muito contente. No dia seguinte, ela passou pelo departamento de peles de uma de nossas grandes lojas na Califórnia. Já fazia algum tempo que ela vinha cogitando a ideia de comprar um novo cachecol de pele, mas sentia que não tinha condições de comprá-lo. Desta vez, seu olhar foi atraído por um lenço de Marta de pedra, e ela o pegou e vestiu. Depois de senti-lo e ver-se nele, ela relutantemente tirou o lenço e o devolveu ao vendedor, dizendo a si mesma que realmente não tinha condições de comprá-lo. Ao sair do departamento, ela parou e pensou. Neville diz que podemos ter tudo o que desejamos, se apenas capturarmos a sensação de já o termos. Em sua imaginação, ela colocou o lenço de volta, sentiu a realidade dele e saiu para fazer compras, enquanto desfrutava da imaginação de usá-lo. Esta jovem nunca associou estes dois atos imaginários. Na verdade, ela quase tinha esquecido o que tinha feito até que, algumas semanas depois, no Dia das Mães, a campainha tocou inesperadamente. Lá estava o pai dela. Ao abraçá-lo, ela se lembrou de sua primeira ação imaginária. Ao abrir o pacote que ele lhe trouxera, e o primeiro presente em muitos anos, e ela se lembrou de sua segunda ação imaginária, pois a caixa continha um lindo lenço de Marta de pedra. Vocês são deuses, e todos vocês são filhos do Altíssimo. Salmos 82 versículo 6. Sede portanto sábios como as serpentes e inofensivos como as pombas. Mateus 10 versículo 16. Capítulo 8. A água e o sangue. A menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. João 3 versículo 3. Mas um dos soldados com uma lança perfurou e o lado, e imediatamente saiu sangue e água. João 19 versículo 34. Este é aquele que veio por água e sangue, sim, Jesus Cristo, ou não apenas por água, mas por água e sangue. João 5 versículo 6. De acordo com o Evangelho e a Epístola de João, o homem não apenas deve nascer de novo, mas também deve nascer de novo da água e do sangue. Estas duas experiências interiores estão ligadas a dois ritos exteriores, o batismo e a comunhão. Mas os dois ritos externos, o batismo para simbolizar o nascimento pela água e o vinho da comunhão para simbolizar a aceitação do sangue do Salvador, e não podem produzir o nascimento real ou a transformação radical do indivíduo, que é prometido ao homem. O uso externo de água e vinho não pode provocar a desejada mudança de mentalidade. Devemos, portanto, procurar o significado oculto por trás dos símbolos da água e do sangue. A Bíblia usa muitas imagens para simbolizar a verdade, mas as imagens usadas simbolizam a verdade em diferentes níveis de significado. No nível mais baixo, a imagem utilizada é de pedra. Por exemplo, uma grande pedra estava na boca do poço. E ali se reuniram todos os rebanhos. E rolaram a pedra da boca do poço, e deram de beber às ovelhas. Gênesis 29 versículo 2,
3. Eles afundaram como uma pedra. Êxodo 15 versículo 5. Quando uma pedra bloqueia o poço, significa que as pessoas interpretaram literalmente essas grandes revelações simbólicas da verdade. Quando alguém rola a pedra, significa que o indivíduo descobriu, por baixo da alegoria ou parábola, o seu germe de vida psicológica, ou significado. Este significado oculto que está por trás das palavras literais é simbolizado pela água. É esta água, na forma de verdade psicológica, que ele então oferece à humanidade. O rebanho do meu pasto são homens. Ezequiel 34 versículo 31. O homem de mente literal que recusa o copo de água ou a verdade psicológica, que lhe é oferecido, afunda como uma pedra. Ele permanece no nível onde vê tudo com pura objetividade, sem qualquer relação subjetiva. Ele pode guardar todos os mandamentos escritos em pedra e literalmente, e ainda assim quebrá-los psicologicamente o dia todo. Ele pode, por exemplo, não roubar literalmente a propriedade de outra pessoa e, ainda assim, ver a outra pessoa necessitada. Ver outro necessitado é roubá-lo de seu direito de primogenitura como filho de Deus. Pois somos todos filhos do Altíssimo. E se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8 versículo 17. Saber o que fazer diante de um aparente infortúnio é ter o copo d'água ou a verdade psicológica, que poderia salvar a situação. Mas tal conhecimento não é suficiente. O homem não deve apenas encher os potes de pedra com água, e isto é, descobrir a verdade psicológica, em vinho. Ele faz isso vivendo uma vida de acordo com a verdade que descobriu. Somente com esse uso da verdade ele poderá provar a água transformada em vinho. João 2 versículo 9. O direito de primogenitura de um homem é ser Jesus. Ele nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1 versículo 21. Mas a salvação de um homem não é apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. Saber o que fazer para salvar a si mesmo ou a outrem não é suficiente, ou você deve fazer isso. Conhecimento do que fazer é água, ou fazer isso é sangue. Este é aquele que não veio somente por água, mas por água e sangue. Todo esse mistério está no uso consciente e ativo da imaginação para se apropriar daquele estado particular de consciência que salvaria você ou outra pessoa da presente limitação. As cerimônias externas não podem realizar isso. Te encontrará um homem carregando um cântaro de água, ou siga-o. E onde quer que ele entrar, dizei ao dono da casa. O mestre diz: onde fica o quarto de hóspedes? Onde comerei a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, ali preparem-se para nós. Tudo o que você deseja já está mobiliado e preparado. Sua imaginação pode colocá-lo em contato interior com esse estado de consciência. Se você imagina que já é quem deseja ser, está seguindo o homem carregando um jarro de água. Se você permanecer nesse estado, você entrou na Câmara de Convidados, Páscoa, e entregou seu espírito nas mãos de Deus, sua consciência. O estado de consciência de um homem é a sua exigência do armazém infinito de Deus, tal como a lei do comércio, uma procura cria uma oferta. Para mudar a oferta, você muda a demanda ou o seu estado de consciência. O que você deseja ser, você deve sentir que já é. O seu estado de consciência cria as condições da sua vida, em vez de as condições criarem o seu estado de consciência. Conhecer esta verdade é ter a água da vida. Mas o seu Salvador e a solução do seu problema e não pode ser manifestado apenas por esse conhecimento. Só pode ser realizado quando tal conhecimento é aplicado. Somente quando você assume a sensação de seu desejo realizado e continua nele, seu lado é perfurado, e de onde vem o sangue e a água. Somente desta maneira Jesus e a solução do seu problema é realizado. Pois você deve saber que no governo da mente você é seu próprio Senhor e Mestre, que não surgirá fogo no
círculo ou em toda a circunferência de seu corpo e espírito, a menos que você mesmo desperte. Deus é a sua consciência. Suas promessas são condicionais. A menos que a procura e o seu estado de consciência seja alterada, a oferta e as atuais condições da sua vida permanecem como estão. À medida que perdoamos, à medida que mudamos de ideias, a lei é automática. Seu estado de consciência é a fonte da ação, a força direcionadora e aquilo que cria o suprimento. Se aquela nação, contra a qual me pronunciei, se afastar do seu mal, me arrependerei do mal que pensei fazer-lhe. E em que momento falarei a respeito de uma nação e a respeito de um reino, para edificá-lo e plantá-lo? Se fizer o mal aos meus olhos, e não obedecer à minha voz, então me arrependerei do bem, com o qual disse que os beneficiaria. Jeremias 18 versículo 8, 9, 10. Esta declaração de Jeremias sugere que um compromisso está envolvido se o indivíduo ou nação atingir o objetivo de um compromisso com certas atitudes mentais fixas. O sentimento do desejo realizado é condição necessária na busca do homem pela meta. A história que vou contar mostra que o homem é aquilo que o observador tem a capacidade de ver nele, que aquilo que ele é visto é um índice direto do estado de consciência do observador. Esta história é, também, um desafio para todos nós derramarmos o nosso sangue ou use a nossa imaginação amorosamente em nome do outro. Não passa um dia que não nos dê a oportunidade de transformar uma vida com o derramamento do nosso sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9 versículo 22. Certa noite, na cidade de Nova York, pude desvendar o mistério da água e do sangue a uma professora. Eu citei a declaração acima de Hebreus 9 versículo 22 e continuei explicando que a compreensão de que não temos esperança exceto em nós mesmos é a descoberta de que Deus está dentro de nós, que esta descoberta faz com que as cavernas escuras do crânio se tornem luminosas. E sabemos que o espírito do homem é a vela do Senhor. Provérbios 20 versículo 27. E que esta compreensão é a luz para nos guiar com segurança sobre a terra. Sua vela brilhou sobre minha cabeça e com sua luz andei nas trevas. Jó 29 versículo 3. Contudo, não devemos olhar para esta luz radiante da cabeça como Deus, pois o homem é a imagem de Deus. Deus aparece, e Deus é luz. Para aquelas pobres almas que habitam na noite. Mas será que uma forma humana se manifesta para aqueles que habitam nos reinos do dia? Blake. Mas isso deve ser experimentado para ser conhecido. Não há outro caminho, e nenhuma experiência de outro homem pode substituir a nossa. Eu disse à professora que a mudança de atitude dela em relação ao outro produziria uma mudança correspondente no outro, que tal conhecimento era o verdadeiro significado da água mencionada em 1 João 5 versículo 6, mas que tal conhecimento por si só não era suficiente para produzir o renascimento desejado, que tal renascimento só poderia acontecer por água e sangue ou pela aplicação desta verdade. Saber o que fazer é a água da vida, mas fazê-lo é o sangue do Salvador. Em outras palavras, um pouco de conhecimento, se realizado em ação, é mais proveitoso do que muito conhecimento que deixamos de realizar em ação. Enquanto eu falava, um aluno continuava a interferir na mente do professor. Mas este, pensou ela, seria um caso muito difícil para testar a verdade do que eu estava dizendo a ela sobre o mistério do renascimento. Todos sabiam, tanto professores como alunos, que este aluno em particular era incorrigível. Os fatos exteriores do seu caso eram estes: os professores, incluindo o diretor e o psiquiatra da escola, haviam julgado a estudante apenas alguns dias antes. Eles haviam chegado à decisão unânime de que a menina, para o bem da escola, deveria ser expulsa ao completar 16 anos. Ela era rude, grosseira, antiética e usava a linguagem mais vil. Faltava apenas um mês para a data da demissão. Ao voltar para casa naquela noite, a professora ficou se perguntando se ela realmente poderia mudar de ideia sobre as meninas, e se sim, será que a aluna passaria por uma mudança de comportamento porque ela mesma havia passado por uma mudança de atitude? A única maneira de descobrir seria tentar. Isto seria um grande empreendimento,
pois significava assumir total responsabilidade pela encarnação dos novos valores no aluno. Ela ousou assumir um poder tão grande e um poder tão criativo, semelhante ao de Deus? Isto significou uma inversão completa da atitude normal do homem perante a vida, de eu o amarei se ele me amar primeiro, para ele me ama, porque eu o amei primeiro. Isso era muito parecido com brincar de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. João 4 versículo 19. Mas não importa o quanto ela tentasse argumentar contra isso, persistia a sensação de que minha interpretação dava sentido ao mistério do renascimento por água e sangue. A professora decidiu aceitar o desafio. E foi isso que ela fez. Ela trouxe o rosto da criança diante de sua mente e a viu sorrir. Ela ouviu e imaginou ter ouvido a menina dizer: "Bom dia." Isso era algo que o aluno nunca havia feito desde que chegou àquela escola. A professora imaginou o que havia de melhor sobre a menina e então ouviu e olhou como se tivesse ouvido e visto tudo o que ouviria e veria depois que essas coisas acontecessem. A professora fez isso repetidas vezes até se convencer de que era verdade e adormeceu. Na manhã seguinte, a aluna entrou na sala de aula e disse sorrindo: "Bom dia." A professora ficou tão surpresa que quase não respondeu e, como ela mesma confessou, procurou durante todo o dia sinais de que a menina estava voltando ao seu comportamento anterior. Contudo, a menina continuou no estado transformado. No final da semana, a mudança foi notada por todos, uma segunda reunião de pessoal foi convocada e uma decisão de expulsão foi revogada. Como a criança permaneceu amigável e cortês, a professora teve que se perguntar: onde estava a criança má, em primeiro lugar? Pois a misericórdia, a piedade, a paz e o amor são Deus, nosso querido Pai. E a misericórdia, a piedade, a paz e o amor são o homem, seu filho e cuidado. A imagem divina. Blake. A transformação é, em princípio, sempre possível, pois o ser transformado vive em nós e é apenas uma questão de nos tornarmos conscientes disso. A professora teve que vivenciar essa transformação para conhecer o mistério do sangue da água, ou não havia outra maneira, e a experiência de nenhum homem poderia substituir a dela. Temos a redenção através do seu sangue. Efésios 1 versículo 7. Sem a decisão de mudar de ideia em relação à criança e sem o poder imaginativo para fazê-lo, a professora nunca poderia ter redimido o aluno. Ninguém pode conhecer o poder redentor da imaginação se não derramou o seu sangue e não provou o cálice da experiência. Uma vez que você leu bem o seu próprio peito, e você acabou com os medos. O homem não recebe outra luz. Procure por 1000 anos. Mateus Arnold. Capítulo 9. Uma visão mística. E com muitas dessas parábolas falou-lhes a palavra, conforme a puderam ouvir. Mas ele não lhes falava sem parábolas, e quando estavam sozinhos, explicava todas as coisas aos seus discípulos. Marcos 4 versículo 33,34. Esta coleção de parábolas chamada Bíblia é uma revelação da verdade expressa em simbolismo para revelar as leis e os propósitos da mente do homem. À medida que nos tornamos conscientes dos significados mais profundos nas parábolas do que aqueles que normalmente lhes são atribuídos, estamos a aprendê-los misticamente. Por exemplo, tomemos uma visão mística do conselho dado aos discípulos em Mateus 10 versículo 10. Lemos que quando os discípulos estavam prontos para ensinar e praticar as grandes leis da mente que lhes haviam sido reveladas, foram instruídos a não providenciarem sapatos para a viagem. Um discípulo é aquele que disciplina sua mente para que ele possa funcionar conscientemente e agir em níveis cada vez mais elevados de consciência. O sapato foi escolhido como símbolo da expiação vicária ou do espírito do deixe-me fazer por você, pois o sapato protege o usuário e o protege das impurezas, assumindo-as. O objetivo do discípulo é sempre conduzir a si mesmo e aos outros da escravidão da dependência para a liberdade dos filhos de Deus. Daí o conselho, e não leve sapatos. Não aceite nenhum intermediário entre você e Deus. Afaste-se de todos que se ofereceriam para fazer por você o que você deveria e poderia fazer muito melhor.
A terra está repleta de céu, e cada arbusto comum está em chamas com Deus, mas só quem vê tira os sapatos. Elizabeth Barré Browning. Em verdade vos digo que, se o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25 versículo 40. Cada vez que você exercita sua imaginação em nome de outra pessoa, seja ela boa, má ou indiferente, você literalmente fez isso com Cristo, pois Cristo é a imaginação humana despertada. Através do uso sábio e amoroso da imaginação, o homem veste e alimenta Cristo, e através do mau uso ignorante e temeroso da imaginação, o homem despe-se e açoita Cristo. Nenhum de vós imagine o mal em seu coração contra o seu próximo. Zacarias 8 versículo 17, é um conselho sólido, mas negativo. Um homem pode parar de usar mal a sua imaginação seguindo o conselho de um amigo, ele pode ser prejudicado pela experiência dos outros e aprender a não imaginar, mas isso não é suficiente. Tal falta de uso do poder criativo da imaginação nunca poderia vestir e alimentar Cristo. O manto púrpura do Filho de Deus é tecido, não por não imaginar o mal, mas por imaginar o bem, pelo uso ativo, voluntário e amoroso da imaginação. Tudo o que é de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algum elogio, pense nessas coisas. Filipenses 4 versículo 8. O rei Salomão fez para si uma carruagem de madeira do Líbano. Ele fez as suas colunas de prata, o fundo de ouro, a cobertura de púrpura, o meio dela sendo pavimentado com amor. Cântico dos Cânticos 3 versículo 9, 10. A primeira coisa que notamos é o rei Salomão se fez. Isto é o que todo homem deve eventualmente fazer, tornar-se uma carruagem da madeira do Líbano. Por carruagem, o escritor desta alegoria significa a mente, na qual está o espírito da sabedoria, e Salomão, controlando as 4 funções da mente para que ele possa construir um mundo de amor e verdade. E José preparou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Que afluentes o seguem até Roma para agraciar em cativeiro as rodas de sua carruagem. Se o homem não fizer para si uma carruagem da madeira do Líbano, então a sua será como a da rainha Mabe. Ela é a parteira das fadas. A carruagem dela é uma avelã vazia. A madeira do Líbano era o símbolo de incorruptibilidade do místico. Para um místico, é óbvio que o próprio rei Salomão fez. A prata simbolizava o conhecimento, o ouro simbolizava a sabedoria e a púrpura, e vestia ou cobria a mente incorruptível com o vermelho do amor e o azul da verdade. E eles o vestiram de púrpura. Marcos 15 versículo 17. Sabedoria quádrupla encarnada e incorruptível, vestida de púrpura, e amor e verdade, e o propósito da experiência do homem na terra. O amor é a pedra do sábio. Tira ouro do torrão. Não transforma nada em nada, transforma-me em Deus. Ângelos Silesius. Chegamos ao final de mais um grande livro de Neville Goddard. Se quiserem contribuir com meu trabalho, é só se tornar membro aqui do canal. Lembrando que o valor é bem pequeno, e vocês podem cancelar a qualquer momento. Curtam e compartilhem nossos vídeos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.